Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Vocês já vão me perdoando aí se durante a leitura houver algum momento de tosse, né? Algum momento de dificuldade para a leitura, mas estou aqui me recuperando, né? E tá dando tudo certo. Repouso, muita água, né? Muito bom a gente dar um pouquinho de descanso para o corpo, para a mente, né, para que ela possa descansar e se restabelecer. É assim que a gente está fazendo. Vai dar tudo certo. Logo, logo a gente está aí 100%, tá bom? Mas vamos tentar aqui fazer a nossa leitura de hoje, tá? Dia 2, né? Semana 29, terça-feira, dia 11 de julho. Nós vamos continuar, né? O que a Dai fez ontem, a partir do capítulo 5 até o 8 de Isaías hoje novamente. Então a gente está lendo ontem e hoje o início do livro de Isaías, né, desse profeta, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse momento, por esse dia. Pai, eu quero muito te agradecer, Pai, pela graça que o Senhor tem derramado na minha vida. Mais um dia, Senhor, na tua presença, mais um dia com o Senhor. Eu sou grata, Deus, porque o Senhor tem fortalecido a minha vida para estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, para que juntos nós possamos dar continuidade na nossa leitura, no nosso devocional. Obrigada, Jesus. Ministra a minha vida, ministra a vida dos meus irmãos, para que a gente possa ser cada dia mais edificado, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Só queria aproveitar para ressaltar que o livro do profeta Isaías é dos livros dos profetas maiores, né? Por quê? Não porque ele era maior diante de Deus, nada disso. É por causa do tamanho do livro mesmo, né? A quantidade de mensagens, de profecias, de palavras que Isaías deixou. Através dele, o Senhor falou muito ao seu povo nesse momento da história, né? E é bom a gente ressaltar, se você tá com aquela tabela que eu mandei para vocês dos reis e dos profetas, eu queria que você desse uma olhadinha lá e verificasse onde que está Isaías. Isaías, ele está num período do reino de Uzias, como o próprio versículo 1 fala aqui para nós. Ele vai pegar um trecho, todo o reinado de Jotão, todo o reinado de Acás e parte do reinado de Ezequias. Então ele vai ser um profeta que vai falar durante o período de 4 governantes de Judá. Então, durante 4 reinados, Isaías, junto com Miqueias, junto com Joel, né? E Joel também tem um pouquinho de participação ali no reinado de Uzias, mas vão ser esses profetas, em especial Isaías, que vai ser usado nesse momento da história para falar com o povo de Judá, com o povo do sul, tá? No norte nós vamos ter depois outros profetas lá, mas no sul é Isaías que vai ser então usado pelo Senhor nessa época desses 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tá bom? Então, igual o versículo 1 falou ontem, né, que a Dai leu para nós lá, que estas, eu vou ler novamente só para vocês lembrarem, estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que teve durante os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e a Jerusalém. Então, o próprio versículo 1 já fala em que período Isaías está sendo usado e para o que é que as suas mensagens vão servir, né? Para falar sobre os acontecimentos a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, do povo do sul, né? Deus está falando com o seu povo do sul. E os capítulos, tanto 1, 2, 3 e 4 que vocês leram ontem junto com a Dai, eles são muito fortes, né? Eles são muito profundos. Deus está de forma muito incisiva chamando o seu povo realmente a uma mudança, a um arrependimento, a um posicionamento correto diante dele, né? Porque senão as coisas tendem a não ficar muito boas, porque é o próprio Senhor que vai vir, né, trazendo opressão, trazendo angústia,
trazendo tormento, é o próprio Senhor, não é o diabo, é o próprio Senhor. É isso que a palavra tem dito aqui para nós. Então vamos começar no capítulo 5? Então hoje a gente vai ler do 5 ao 8, ok? Diz assim: Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha na encosta de uma colina muito fértil. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha, construiu uma torre para o vigia e fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam os juízes entre mim e a minha vinha. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que deixei de fazer por ela? Por que a minha vinha produziu uvas azedas em vez de doces? Vejam o que vou fazer com a minha vinha. Vou derrubar a cerca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ela vai se transformar num deserto. Não será podada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor Todo-Poderoso, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizessem o que era direito, mas acabou vendo a maldade e a exploração. Ai de vocês que vivem comprando casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para os outros morarem. E vocês acabam se tornando os únicos donos da terra. O Senhor Todo-Poderoso me disse: muitas casas, grandes e ricas, ficarão sem seus moradores, abandonadas. Uma vinha de 10 alqueires não produzirá nem 5 litros de vinho, e para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de semente. Ai dos que acordam cedo e passam o dia bebendo e se esquentam com o vinho até a noite. Há sempre harpas, liras, tamborins, flautas e vinho em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém se interessa por ele. Por causa dessa ignorância e ingratidão, vou mandar o meu povo para o exílio. Os homens ricos e as autoridades morrerão de fome, e os mais humildes morrerão de sede. O mundo dos mortos já está esperando impaciente, de boca aberta. Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho das suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados, a humanidade se curvará, os arrogantes e atrevidos terão de baixar os olhos. Mas o Senhor Todo-Poderoso será honrado, ele será exaltado acima de todos os homens, porque só ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, e os pastores aproveitarão as ruínas dos judeus, ricos para apacentar seus cordeiros. Vai ser muito triste o destino das pessoas que amaram os seus pecados com cordas de mentiras que arrastam a sua maldade como quem puxa com cordas uma carroça. E ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor, dizendo: ande logo, Deus, que o Santo de Israel realize depressa os seus planos, para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas. Gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando a justiça ao inocente. Por isso,
Assim como a palha é consumida pelo fogo e as chamas acabam com a grama seca, assim suas raízes vão murchar e morrer, e suas flores, como pó, serão levados pelo vento, pois não deram importância, nem obedeceram à lei do Senhor Todo-Poderoso. E desprezaram as palavras do Santo de Israel. É por isso que o Senhor ficou irado com o seu povo. Por isso, na sua ira, estendeu a sua mão para castigar o seu povo. Os montes tremeram e os cadáveres serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira do Senhor ainda não passou. Sua mão continua levantada para castigar o seu povo. Ele levanta uma bandeira para mandar um aviso a uma nação distante e assobia para o povo dos confins da terra. E eles virão bem depressa. Esses exércitos nunca se cansam, nem tropeçam, não cochilam, nem dormem. Os seus uniformes estão bem apertados. Ninguém desamarra a correia das sandálias. As flechas deles são afiadas e os seus arcos estão sempre prontos para atirar. Quando atacam, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Eles rugem como leão, como leões ferozes, caindo sobre a sua presa e a arrastam para o lugar onde ninguém pode socorrê-los. O barulho desse exército, quando atacar Judá, será como o barulho do mar. Sobre a terra de Israel haverá escuridão, o povo estará cheio de medo e as nuvens negras escurecerão a luz do dia. O texto é forte, né? Isaías, ele vai ser sempre muito profundo, mas muito assertivo nas suas profecias, né? Na sua palavra, porque é o próprio Senhor quem está falando, inspirando Isaías a falar com o seu povo. E ou eles se consertam, eles se voltam para o Senhor, ou infelizmente as coisas não vão ficar boas, porque a palavra diz, aqui no versículo 26, olha isso. Ele levanta uma bandeira para mandar um aviso a uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra, e eles virão bem depressa. É o Senhor quem acena com essa bandeira dizendo, venham e ataquem Judá, venham e ataquem Jerusalém. É o Senhor quem assovia, chamando esses exércitos para que venham e destruam tudo que eles encontrarem pela frente. É o juízo do Senhor que virá sobre o seu povo. Não é o diabo quem está fazendo isso, é o próprio Deus, porque ele tem se compadecido, ele tem tido misericórdia, ele tem tido longanimidade, mas o tempo do Senhor, ele é finito, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas e o juízo de Deus vem. Quando nós achamos que a volta de Jesus também ela não vai acontecer, é nesses mesmos parâmetros que Israel e Judá estavam, que nós estamos sendo descrentes da própria palavra do Senhor, né? Da ira de Deus, do juízo de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a iniquidade, sobre os desobedientes. Então a ira do Senhor vai vir e Isaías está alertando, ele está chamando ainda para o arrependimento, antes que isso aconteça. Mas quando acontecer, eles então saberão que foi o Senhor e não os seus inimigos que fizeram isso, foi o próprio Senhor. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros
moro no meio de um povo de lábios impuros, e agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não vão entender, vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os seus ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. E eu perguntei então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados, até que o Senhor afaste para longe dela os homens e a terra que fique completamente destruída e abandonada. Mas mesmo que fique 1/10 no país, ela também não vai escapar e será destruída. Israel será como um terebinto e um carvalho derrubado que deixam um toco. Esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Capítulo 6 é muito forte, né? Assim como todo o livro de Isaías, a gente vai perceber isso. Mas o capítulo 6 fala então dessa transição, né, de governo que está acontecendo, e Isaías está nesse momento da história, já ali como profeta do Senhor. Ele está participando da morte do rei Uzias, dessa troca para o rei Jotão, e então ele tem uma visão do Senhor, né, do trono de Deus. Isso acontece com Isaías, isso acontece com Ezequiel, isso acontece com João, né, lá na ilha de Patmos. Então, essas são algumas. Daniel também tem a visão do trono, né? Essas são algumas das passagens que a gente pode ver que são de tempos diferentes, mas os seus escritores descrevem a mesma coisa, com detalhes às vezes diferentes. E o Senhor, depois que mostra então esse trono, tem essa visão, né? Isaías tem essa visão do trono, que ele reconhece que é o Senhor, ele reconhece os seus pecados, e então os seus pecados são perdoados. Mais uma vez, a graça do Senhor sendo derramada no Antigo Testamento. Quando nós achamos que Deus não tem graça sendo derramada no Antigo Testamento, essas são passagens que a gente percebe nitidamente que o Senhor está se movendo com graça e misericórdia. E Isaías é salvo nesse momento, né? Ele é perdoado os seus pecados. Capítulo 7. Durante o reinado de Acasa, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacado pelos reis Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada, mas quando se avisou no palácio real que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acasa e o povo ficaram agitados, como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: leve o seu filho Sear-Jazube com você e vai encontrar-se com o rei Acaz. Você o encontrará perto do fim do aqueduto que leva a água para o açude superior, junto ao caminho que acaba no campo do lavadeiro. Diga a ele: fique alerta, acalme-se, não se assuste, não fique desanimado por causa do furor do rei Rezim da Síria e do rei Peca de Israel. Eles não passam de restos de lenha, soltando fumaça. Porque a Síria
O rei Peca e os israelitas fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, deixar o seu povo com medo, atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria. Apenas e o rei Rezim não ganhará novas terras. Em 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Apenas Samaria continuará sendo a capital de Efraim. E o rei Peca, filho de Remalias, não ganhará novas terras. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão resistir. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acaz. Acaz, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas dos céus. Mas o rei Acaz respondeu: não vou pedir nenhum sinal, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: ouçam, descendentes do rei Davi, já não basta vocês abusarem da minha paciência, também querem abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor vai dar um sinal: uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando esse menino parar de mamar, ele comerá coalhada e mel até que saibam discernir o que é certo e o que é errado. Mas, mesmo antes desse tempo, o rei Acaz, a terra dos reis que tanto assustam você, os reis de Israel e da Síria, ficará completamente abandonada. Mas, algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real, e vai haver muito sofrimento, muita desgraça. Desde que o império de Salomão se dividiu em reino de Israel e reino de Judá, nunca houve coisa igual. O grande rei da Síria e o seu forte exército invadirão Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar os exércitos do Egito e da Assíria, para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos cheios de espinhos e todas as cisternas. Naquele dia o Senhor vai usar a navalha que você alugou de além do rio Eufrates, o rei da Síria, para rapar tudo o que você possui, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, e terá tanto leite que poderá comer coalhada. Haverá coalhada e mel para o restante do povo que escapou com vida. Naquele dia, o que antes era uma bela plantação de 1000 pés de uvas, no valor aproximado de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão, ficarão cobertos de roseiras bravas e de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar por ali. Então o texto vai dando clareza, né, para Isaías falar com o rei, de que ele precisa se posicionar, de que o povo precisa se posicionar. O Senhor fará por eles, né, grandes coisas, desde que eles então se posicionem com o Senhor. Mas tudo vai ficar ruim, o Senhor está falando, tudo vai ficar ruim. Deus está dizendo com a sua própria boca, tudo vai ficar ruim, até que o Senhor deu um sinal, e esse sinal é justamente da virgem, né? O Senhor vai dar um sinal: uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. O profeta Isaías é o profeta messiânico, né? Como todo mundo fala. Ele é o grande profeta que vai falar a respeito de Jesus, das profecias do nascimento de Jesus, de quem é esse Messias tão aguardado, né? E também de toda a destruição, de toda a desobediência que Judá está fazendo contra o Senhor. Mas ele vai ser um profeta de já falar que haverá salvação daqui a algum tempo, né? Então o Senhor já está dando tanto o decreto de juízo, mas também está dando o decreto de que haverá salvação.
Capítulo 8. O Senhor me mandou uma nova mensagem. Faça uma grande placa, escreva com letras bem grandes para todos poderem ler. Nessa placa, você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher Shalal Hashibaz, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, conhecidos por todos como homens honestos, como testemunhas de confiança, antes mesmo de a criança chegar. Então minha esposa, a profetisa, e eu tivemos relações, e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: esse menino vai se chamar Maher Shalal Hashbaz. O seu nome indica que dentro de 2 anos, antes que ele aprenda a falar papai ou mamãe, o rei da Síria invadirá a Síria. O rei da Assíria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e me disse: já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar a ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates durante as enchentes, transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as margens, e inundarão toda a terra de Judá, cobrindo até o pescoço. Os braços estendidos do seu exército se espalharão por toda a terra. Ó Emanuel, inimigos de Judá em todo o mundo, preparem os seus exércitos para a guerra, mas saibam que vocês serão completamente destruídos. Mesmo que vocês se preparem para o combate, serão destruídos. Mesmo que vocês façam planos de batalha e treinem as manobras de ataque, saibam que nada disso dará resultado, pois Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou, sem deixar dúvidas quanto à sua vontade, advertindo-me de não seguir o caminho desse povo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo de que eles têm medo, nem se apavorem. A única pessoa a quem vocês devem temer é ao Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo. Dele vocês devem ter pavor. Ele será o seu refúgio, a sua proteção, mas para o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa, laço e armadilha para os habitantes de Jerusalém. Muitos israelitas tropeçarão, cairão e se despedaçarão, presos nessa armadilha e capturados. Escreva o que eu lhe falei com cuidado, cele a lei entre os meus discípulos. Eu esperarei pelo Senhor. Ele escondeu o seu rosto do seu povo, da descendência de Jacó. Eu sei que posso confiar nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu temos nomes que mostram que o Senhor Todo-Poderoso, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Por que vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com ela, vocês podem saber que não fui eu quem os mandei, e vocês jamais verão a luz. O meu povo vai acabar andando de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. E quando a fome apertar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Depois eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústias, trevas e desespero, e depois serão jogados na mais terrível escuridão. Capítulo 8 fala então de parte desse juízo novamente que o Senhor está reservando, já decretando sobre Judá e sobre Jerusalém,
E a gente vai ver esse processo acontecendo, porque eles realmente não vão se voltar para o Senhor e as coisas só vão piorar no que diz respeito à desobediência em Judá e em Jerusalém, através desses próximos reis que virão, né? Se não me engano, só Ezequias vai tentar dar um jeito nessa situação, mas mesmo assim não vai ser o suficiente para que a ira de Deus não venha com juízo, por causa da prostituição principalmente, né? Lá no capítulo 1 também o Senhor falou isso, né? Capítulo 1, versículo 21. Olha o que o Senhor falou para Israel, para Jerusalém, na verdade. Ah, Jerusalém, antes você era minha esposa fiel, agora você age como uma prostituta. Antes você era cheia de justiça, na qual habitava a retidão, mas agora a cidade é habitada por bandos de assassinos. Então, na verdade, o povo se corrompeu a tal ponto que eles têm se entregue realmente à idolatria, à feitiçaria e à desobediência total à palavra de Deus, obedecendo mais a essas vozes, né, a esses ídolos, a esses feiticeiros, esses médiuns, do que a própria palavra de Deus, né, do que os mandamentos deixados por Moisés. E é por isso que o Senhor vai ter que vir com a sua ira, trazendo maldição sobre a terra por conta do pecado, sempre por conta do pecado. Amém, queridos? Graças a Deus estamos aqui mais um dia, né, fazendo a nossa leitura. Amanhã a gente vai para o profeta Amós, que é um profeta que também está profetizando nesse mesmo momento da história. Então agora a gente vai intercalar um pouco, né, entre Isaías, Amós, depois voltamos para 2 Crônicas, Miqueias, 2 Crônicas. A gente vai estar aí falando desses últimos reis que vão vir na sequência, tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, se eu conseguir, a gente vai estar aqui gravando novamente. Tá bom? Deus abençoe.